Olá pessoal, boa tarde. Eu segurei um pouco mais esse panorama semanal nessa semana, então segurei um pouco para ver se tinha alguma novidade, alguma outra coisa que valeria comentar. É, não sei se quem me segue nas redes sociais viu, eu coloquei que na segunda-feira eu participei de uma reportagem para a Rede TV falando sobre a descoberta, né, de uma empresa nos Estados Unidos. Eles descobriram um anticorpo que segundo as pesquisas deles, é eficaz contra o coronavírus, né? Então, quando esse anticorpo foi dado a pacientes com vários graus de comprometimento da doença, eles tiveram uma recuperação boa. E isso a médio prazo é uma coisa muito boa, levando, tudo bem que a gente tem que levar em conta custo de produção de anticorpos, mas é algo bom, é algo que a gente tem que enxergar como talvez seja um começo de luz no final do túnel. Inclusive para a produção de vacinas, né, a gente teve aí também alguns testes de vacina. A partir do momento onde você consegue encontrar o anticorpo, você consegue também saber qual é o antígeno que ele se liga, né? Então isso facilita na criação de vacinas que levam em conta o fragmento de vírus, o vírus atenuado. Então isso a gente vai ter que ver aí no decorrer do tempo como que a coisa vai ficar. Agora, no começo da semana, a gente teve aí um dia da semana onde a gente passou dos 1.000 óbitos por dia. A gente chegou a 1.179 óbitos, mas tinha um acumulado aí dos 2 dias anteriores que não, que pode ter que pode ter favorecido para chegar nesse número, né? Então, esse número mais acumulado. No outro dia já não bateu essa mesma quantidade, mas isso não quer dizer que seja é, a nossa realidade das próximas semanas. Hoje a gente está passando aí pela 21ª semana epidemiológica, né, que é desde a semana onde foi feitas as primeiras notificações até quando a gente está hoje, a gente está aí com 21 semanas. Então, é difícil ainda ver essa curva e entender que a gente já passou um pico da doença. Então, olhando tanto os casos, a curva de notificação quanto as curvas de óbito, é difícil de olhar e falar que a gente já passou do pico da doença quando a gente olha para trás, entendeu? Então, sem passar do pico, é muito difícil da gente tentar entender qual que vai ser o próximo passo em relação a uma reabertura propriamente dita, se a gente levar isso em consideração, porque todos os outros países, a partir do momento que pensaram em reaberturas, eles eles já tinham, do ponto de vista estatístico, passado pelo pico da doença. Então, é, olhando os gráficos por si só, realmente é difícil de concluir com certeza se esse pico já chegou ou ainda não. Acho que a gente vai precisar de mais um tempo ainda para ter certeza. Isso deixa a gente ainda com as mãos atadas, né? A gente está numa situação como população, não estou nem falando agora como médico, estou falando como população, com uma dificuldade filosófica, né? Porque essas filosófica não, na verdade, uma dificuldade prática, se para pensar, porque essas dificuldades entre os governos estadual e federal leva a gente, como cidadão, a não saber direito o que fazer, né? Então, hoje em dia, a gente não tem é, informações fidedignas a respeito de como agir, qual que é o ideal, o que vai ser, se vai ter reabertura, se não vai ter, se vai ter lockdown, se não vai ter. Então, o Brasil, né, um país muito grande, um país continental, a gente tem várias regiões, as regiões estão se portando em tempos diferentes da doença, as regiões estão se portando
de formas diferentes em relação a encarar a doença. Eu vejo que aqui em São Paulo tem muito se falado na taxa de isolamento social, que agora está em torno de 50%, 51%. O ideal seria mais ou menos em torno de 70%. Eu escuto isso menos em outros estados. Então, é difícil de ter uma verdade universal que abranja o país como um todo. É, aquela história que a gente tinha no começo sobre achatar a curva para que os leitos não se sobrecarreguem, eu entendo como sendo algo que funcionou e vem funcionando. Então, é, isso é algo que serviu, isso adiantou, isso vem adiantando. É, mas não sei dizer, não sei prever daqui para frente por quanto tempo isso vai adiantar ou por quanto tempo isso realmente precise ser levado em conta. Mas uma coisa que chama atenção e que eu já conversei com outros colegas e que é uma coisa muito interessante é que o número de pacientes de forma geral dos hospitais, eles caíram. É, não os casos de Covid, claro, mas os pacientes que procuram o hospital, que procuram o médico por outras patologias, é, ou por fenômenos cardíacos ou fenômenos pulmonares, respiratórios, o que a gente tem visto é que essa incidência desses pacientes diminuíram. Da mesma forma que a gente também percebeu que a incidência dos pacientes pediátricos com infecções respiratórias, eles também diminuíram nos prontos-socorros. E, então, de alguma forma, essa quarentena está servindo para alguma coisa. Agora, é difícil de entender o porquê, ou de verdade, o que que faz, o que está causando esse efeito. Se isso tem a ver com a gente está saindo menos de casa, se isso tem a ver com a gente está poluindo menos, se isso tem a ver com a gente está é, se contraindo menos infecções. Então, o porquê que isso estaria acontecendo, isso é algo que a gente vai ter que estudar no futuro. Eu entendo que de alguma forma a gente vai mudar um pouco como sociedade depois de tudo que isso aconteceu, né? Acho que a grande maioria de nós, por exemplo, eu que tenho filhos pequenos, a gente começa a perceber que a gente não precisa sair tanto, que a gente não precisa ficar criando atividades para ficar fora de casa para as crianças, achando que isso a gente evita um certo ócio, quando na verdade, óbvio que todos os educadores falam que o ócio é bom e tudo isso, mas a gente está vendo isso um pouco na prática. Eu acho que, pelo menos é isso que eu tenho enxergado aqui na minha casa. Não sei se vocês têm enxergado na casa de vocês, que apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades de estar fechado no mesmo ambiente, com a sua família e tudo isso, são as pessoas que na maioria das vezes você escolheu para estar junto, né? Ou a vida escolheu para você para estar junto. Então, a gente de alguma forma está enxergando isso, enxergando algum impacto disso em relação à incidência das outras doenças. E no momento a gente ainda não sabe dizer o porquê, mas pode ser que tenha algum tipo de relação. É, então é isso, eu acho que eu fui um pouco mais filosófico hoje. Não tinha muito a falar a respeito da doença, a gente segue na luta diária, enfrentando junto com os pacientes, é, torcendo para as pessoas terem cada vez mais empatia, cada vez mais noção e perceber que a gente pode estar doente, a gente pode estar contaminando outras pessoas. Se você tem qualquer um dos sintomas que a gente sabe que são os da doença, febre, ou dificuldade para sentir cheiro, dificuldade para sentir gosto, converse com o seu médico, ou fique numa situação onde não fique com um contato próximo com outras pessoas, porque é desse jeito que a doença passa, de uma pessoa para outra. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a semana que vem.